Gêmeos, bem-vindo à tua leitura para agosto de 2022. Leitura para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Gêmeos. Vamos ver então. Não esqueçam de que o que sai aqui são energias gerais, é para o coletivo, então pode ser que não ressoe com o teu momento agora, mas pode ser que mais para frente. Enfim. Um recadinho. Se quiseres, precisares de uma leitura particular, eu deixo agora então na descrição do vídeo os meus endereços de e-mail, tem também meu Instagram. Se quiseres me mandar uma mensagem ou marcar uma consulta, estejas à vontade. Gêmeos. Vamos ver o que Gêmeos precisa saber. O Hierofante. Cinco de paus. E a força. No fundo, o rei de espadas. Então, o que eu tô sentindo aqui? Que alguém está sentindo um conflito muito grande, um conflito interno em relação a devo fazer alguma coisa ou não, devo fazer esta coisa ou não, devo agir desta forma ou não. Porque tem aqui uma... Primeiro, a gente tem aqui no fundo esse rei de espadas, energia de ar, energia de vocês, que é alguém que pensa muito nas coisas. Alguém que tem essa da sua natureza, pensar muito nas coisas, e é alguém que se comunica muito e muito bem também, mas também é alguém que tem uma atividade mental muito intensa, vamos dizer assim. E aí, talvez aqui numa tomada de decisão, alguém fique nesse impasse quanto a querer saber se essa atitude que está querendo tomar é alguma coisa certa. Se é certo fazer isso ou se não é, se moralmente isso é o melhor a se fazer, se essa atitude tomada dessa forma vai ou não prejudicar alguém, é ou não bom para alguém. E aí tem essa indecisão muito grande em relação a tomar essas atitudes e fazer essa mudança. Que esse 5 está nos mostrando, tá vendo aqui? É um conflito, tu não sabe nem contra que, nem... Porque realmente existe aqui essa questão de dúvida. E muito provavelmente esse conflito, ele tenha muito mais a ver contigo, com a tua moral, com o teu ponto de vista, com aquilo que tu pensa por certo e errado, do que mesmo o julgamento de outras pessoas ou, enfim. O julgamento é muito mais teu, com base nas tuas crenças, do que com base em fatos concretos. Alguma coisa mais ou menos por aí. O parque. A casa. Os caminhos. Eu sinto que é alguém aqui que pensa: permaneço nessa casa, nessa situação, continuo com esse relacionamento, ou vou em busca de outras coisas, de outros horizontes, uma vez que aqui
É como se aqui tivesse se abrindo novas oportunidades de não oportunidades chegando, que não é isso que eu tô vendo, mas se abrindo no sentido de se abrir os horizontes, abrindo a mente para enxergar que a gente não tem só um caminho a seguir e que a gente não é obrigado a seguir só aquele caminho, mas que a gente sempre tem outras oportunidades, que a gente sempre tem outras possibilidades, a gente sempre tem escolha. Seja lá o que for, em qual área da vida for, a gente sempre tem escolha, né? E ainda que seja, ainda que não se faça nada em relação àquilo, ainda assim foi uma escolha. Tu escolheu não fazer nada em relação àquilo, permanecer naquele lugar, mas ainda assim a gente está falando de escolha. Eu tenho vontade de seguir outros caminhos, mas tem aqui uma certa uma preguiça, talvez, de recomeçar, de tudo do zero, de porque já sei que eu me movimentando daqui eu vou ter que começar tudo de novo, então, sei lá. Vamos ver o que mais. Gêmeos, o que mais que Gêmeos precisa saber? A Lua, 6 de copas. Tava aqui no fundo do maço e eu tava embaralhando e ela tava querendo aparecer. 5 de copas. 8 de paus. Existe aqui a vontade de seguir em frente. Existe aqui uma vontade de transformar a vida, de olhar as coisas por uma nova perspectiva, de buscar novos caminhos. Mas existe alguma coisa aqui que sempre que tu pensa em tomar essa decisão, em ir em frente e dar um passo na outra direção, alguma coisa faz com que tu pare, olhe para trás e te sinta um pouco ainda apegado a essa situação. Esse 6 de copas é uma carta que fala de nostalgia. Então é como se alguém aqui ficasse sempre esperando que coisas que aconteceram no passado voltem, como se as coisas voltem a ser como eram no passado. Eu queria muito que aquilo que eu vivi de bom no passado, aquilo que eu vivi pudesse voltar, que as coisas pudessem voltar a ser como antes. Então, ao mesmo tempo que tem essa vontade de transformar, de deixar tudo de negativo que já aconteceu para trás e recomeçar em outro lugar, com outras pessoas, com outras situações, tem também esse, parece que essa coisa que te puxa e que te faz ainda querer ficar nesse lugar, como essa nostalgia aqui. Mas ao mesmo tempo, tu sabe que existem coisas que aconteceram nesse passado que tu não consegue perdoar, talvez te perdoar por ter acontecido. E aí talvez aqui por tu ficar olhando sempre para essas coisas que aconteceram que tu não consegue te perdoar, é que tu não consegue dar esse passo e seguir em frente. Tava um barulhão de chuva que tomara que não tenha atrapalhado o vídeo. O 6 de espadas.
Rei de Copas. Uhum. Ui, abriu alguma coisa aqui. Socorro. Vamos fechar. Vamos ver se... Não, continuamos. Então, aqui é uma situação que envolve sentimento e que a qual tu tem ainda sentimentos por essa pessoa, por essas pessoas, por essa situação aqui. Existe aqui existe um sentimento muito forte que faz tu querer que essas coisas se transformem, nesse momento, saia desse ponto negativo que chegou e volte a ser como era bom lá no começo, quando tudo era mais feliz e mais alegre. Existe uma esperança de que as coisas voltem a ser como era antes. E aí essa esperança que alimenta essa tua nostalgia e faz com que tu não consiga seguir em frente. Como se eu não sei o que pode acontecer aqui, eu não tenho certeza do que pode acontecer, eu não tenho certeza se isso ainda pode ser recuperado, se isso ainda tem chance de voltar a ser como era antes, mas eu continuo alimentando essa esperança que tem dentro de mim, ainda que eu não saiba. Esse 6 de espadas está me falando não dessa vontade de partir, dessa indecisão de partir, mas está me falando desse... Eu queria muito que essas águas revoltas que eu vivo hoje nessa situação voltem a ser estas águas mais calmas, esse sentimento mais calmo e mais tranquilo. Porque a água aqui também como um símbolo de sentimento, né? Também como os sentimentos envolvidos nessa situação. Então, eu gostaria muito que esses sentimentos que hoje são turbulentos e que já causaram dor, que já causaram dificuldade, voltassem a ser aquele sentimento mais bonito, mais calmo, que traz esperança e brilho, como já foi um dia. O 10 de copas no fundo do maço, que fala dessa estabilidade emocional. O cavaleiro de copas e o 5 de ouros. Eu sinto esse cavaleiro de copas como alguém que ainda tem vontade de ofertar esse sentimento, mas que ao mesmo... mas que só vê escassez, que não consegue ver mais a prosperidade nesse relacionamento, que não consegue ver mais a abundância de sentimento ali. Ou que não existe mais. Vamos ver o que mais. O que mais que James precisa saber? A Imperatriz. A Temperança. O 7 de paus. O Diabo. A Sacerdotisa e o 4 de espadas. A Sacerdotisa também já estava aqui querendo aparecer. 4 de espadas e no fundo do maço o 6 de paus. Então aqui é como se alguém que vem trabalhando o amor próprio e com esse trabalhar o amor próprio, tentando... eu acho que é como alguém tentando curar essa relação através da cura do amor próprio. Porque entendeu aqui que muitas das coisas que aconteceram, muitos dos conflitos que aconteceram aqui, foi conflito de ego, de
de pessoas, cada um defendendo as suas ideias, cada um para um lado, cada um defendendo aquilo que pensava, sem viver muito esse respeito aos sentimentos uns dos outros, sem cultivar muito o amor próprio, o autocuidado, para depois, então, conseguir acolher um sentimento por outra pessoa. E aí, todo esse processo aqui, dessas dúvidas, desse alimentar essas coisas, desse entender aqui que ao mesmo tempo que eu gostaria que as coisas voltassem a ser como eram antes, do alimentar essa esperança, mesmo que lá no fundo, que em algum lugar dentro de ti tu alimente a esperança de renovar isso, tu sabe que não existe a possibilidade de, do jeito que tá, desse jeito, onde chegaram, fazer nenhuma oferta diferente. A gente não pode oferecer aquilo que não tem. Então, sem curar essas feridas, toda essa mágoa, toda essa angústia, não é possível que a gente ofereça para outra pessoa essas coisas. Então, a gente não tem como a gente oferecer para o outro aquilo que a gente não tem. Se a gente está cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de tristeza, a gente não tem como oferecer para o outro esse acolhimento, esse amor e esse carinho. E aí isso vale para os dois lados. Então, se alguém aqui está esperando receber da outra pessoa uma renovação do sentimento, da amizade, da conexão, a outra pessoa, se ela não tiver harmonizada nesse momento, não tem como ela te oferecer isso. Se ela ainda está magoada, se ela ainda tem ressentimento, ela não tem como te oferecer essas coisas grandiosas que tu está esperando dela. Então, o conselho que eu vejo aqui é o acolhimento de si mesmo, o acolher os teus sentimentos, é buscar a cura para o auto-amor, a cura, buscar se curar, porque a partir do momento que a gente se cura, a gente também cura as pessoas e as relações que estão ao nosso redor. E aí, com esse olhar muito mais elevado, a gente consegue ter uma visão mais clara do que está acontecendo e mais clara também daquilo que a gente realmente quer. Porque muitas vezes a gente está lutando por alguma coisa, não que a gente sinta que a gente gostaria daquilo, mas é como é mais brigando com o ego, é mais uma situação da gente brigar com o ego para não se dar por vencido, para não deixar aquilo, para a gente não se sentir perdedor em relação àquilo, do que mesmo por alguma coisa que a gente gostaria. Então, o que eu vejo aqui é: procura esse equilíbrio, esse auto-amor, esse autocuidado, que a partir do momento que tu buscar isso dentro de ti, esse equilíbrio, essa conexão com o teu eu mais alto, mais elevado, mais superior, é que vai te ajudar a vencer isso e a encontrar a melhor resposta e o melhor caminho. Se realmente é parte disso ou renovar esse sentimento, mas não um renovar apenas, um olhar para isso com outros olhos. É isso que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.